Salve, salve! Então você quer aprender a fazer pintura artística na parede? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo, onde eu vou te mostrar os principais materiais que a gente utiliza para fazer esse tipo de pintura. Então, pega um papel, pega uma caneta e bora lá pro vídeo. Salve, salve, moçadinha! Esse é o nosso painel educativo. Eu sou o Tomás, sou artista e muralista. E se você quer aprender a fazer desenho na parede, primeiro nessa aula a gente vai falar sobre as paredes. Beleza? Então vamos lá. As paredes mais comuns da gente encontrar aqui no Brasil, que a gente nas casas e nos lugares por aí, são as paredes de alvenaria. O que isso significa? São as paredes feitas de tijolos cerâmicos. Estou falando da maioria, beleza, galera? Você pode encontrar outros tipos de parede aí de bloco ou de outros sistemas construtivos. Mas provavelmente a parede que você vai ter aí disponível para você experimentar, se for a sua primeira experiência com pintura artística em parede, ou a parede que o seu cliente vai estar te pedindo, se você tiver já com um cliente para fazer pintura mural, provavelmente vai ser uma parede de tijolo, beleza? Então, o que acontece? Para a parede chegar nesse nível aqui, a parede que a gente vai usar no curso é essa. Ela já está lisinha, pintada, perfeita para ser usada com pintura em parede. Para ela chegar nesse ponto, a parede é trabalhada com algumas camadas, e cada camada dessa vai ter um jeito diferente de pintar. Por isso, se você for iniciante, a melhor parede possível é a parede que você tem aí à disposição. Então uma parede pode ser a parede do seu quarto, a parede do quintal, a parede do vizinho. Usa a parede que tiver mais fácil para você, beleza? Mas se você conseguir uma parede lisa como essa, esse vai ser o tipo de parede que eu vou ensinar a pintar aqui no curso, beleza? Então vamos lá. Para a parede chegar aqui, a primeira camada construtiva é a camada de tijolo cerâmico, que a gente chama de parede crua. Como que ela é? Ela é feita pelos blocos, com a argamassa no meio. Os blocos são os tijolos. E ele é muito liso. Ele é liso, mas ele não é liso como essa parede aqui. Ele é poroso. O que isso significa? Ele vai sugar a tinta, vai chupar a tinta. Então, você vai acabar tendo que gastar mais tinta. Então, para esse tipo de parede, o material que eu vou te indicar utilizar é ou as tintas de parede, látex, PVA, epóxi, ou a tinta spray. Mas tenha consciência que você vai ter que usar camadas bem servidas, principalmente para fazer as transições e os degradês que eu vou explicar algumas aulas aí para frente. A segunda camada, que é colocada sob a parede de tijolos para finalmente chegar aqui nesse resultado, é a camada do chapisco, que vai ser seguida por emboço. O que é isso? Essas camadas são compostas por cimento, areia e água, em proporções diferentes. Mas as primeiras camadas são mais ásperas justamente para preparar a superfície e receber as próximas camadas que vão vir ali regularizando. Então essas camadas, elas são muito texturizadas, assim, elas têm quem nunca bateu aí num muro de chapisco ou tava brincando quando era criança e acabou ralando o braço. Esse é o tipo de parede que está no chapisco ou no emboço. Para fazer essas paredes, as tintas vão ser as mesmas que eu indiquei no outro. Mas dessa vez eu não vou indicar o uso de trincha, por exemplo, que é o pincel de pintura de parede. Por quê? Porque essa parede ela vai facilmente destruir o seu material. A mesma coisa com um rolo de espuma. Você não deve utilizar. Mas agora, se você for pintar uma parede dessa, se é a parede que está mais fácil aí para você experimentar, eu vou te recomendar o rolo de lã alta, que vai conseguir espalhar melhor a tinta, e os mecanismos de compressão a ar, pode ser borrifador ou até spray,
Só que você tem que ter a consciência que vai gastar muito mais material também. Beleza? Depois do chapisco e do emboço, finalmente vem o reboco, que é como está essa parede aqui, rebocada. O reboco é o jeito mais ideal e é o que eu te recomendo para você procurar aí ao seu redor, para você começar a entrar nesse mundo. Porque é uma parede lisa que vai te permitir trabalhar bem as transições, economizar tinta e trabalhar da melhor forma, beleza? Com pincel, ele já vai te permitir uma gama bem maior de materiais para você experimentar. Então você já pode estar usando aí spray, pincel, rolo e vários outros. Mas aí é bom você ter a consciência que essa parede aqui já está lisinha. Então você vai ter que medir um pouco o tanto de tinta. Se você colocar tinta demais, vai escorrer, pode acabar sujando o seu chão e pode acabar fazendo uma sujeira aí. Beleza? Show de bola. A lição dessa parte é: procure a parede que você já tem à disposição. Eu vou deixar na descrição aqui alguns links te ajudando caso a sua parede não seja lisa como essa. Mas se você tiver alguma dúvida, já pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Show de bola! Então, maravilha. Aqui em cima da minha bancada, eu tô com alguns materiais que vão ser os materiais básicos do nosso curso. São os materiais primários, assim, pra gente começar a trabalhar com pintura na parede. Então, beleza, eu vou mostrar aqui. Vou começar por essa parte aqui, ó. A escada e o cabo. A escada é um pouco óbvio, né? Ela vai servir para a gente atingir aí partes mais altas da parede. Pintar no alto sem precisar esticar o braço demais, se você não for alto ou alta. A escada pode ser desse tipo aqui mesmo, ó, a princípio, para começar. Mas você tem que prestar atenção que aqui, por exemplo, eu estou num lugar bem ideal, que é um chão liso. Mas você tem que prestar atenção no seu chão aí e no seu piso, no nível dele. E se você não vai estar se colocando em risco, porque a altura sempre traz um pouco de risco. Beleza. Depois da escada, a gente tem aqui o cabo extensor. O cabo extensor é um material muito legal. Por quê? Não só porque ele vai permitir, ele tem essa forma de estender aqui, ó, que dá para vários usos. Esse aqui é um cabo pequeno de 2 metros só. Mas ele vai permitir que a gente não só pinte no alto, mas também que a gente acabe poupando a nossa coluna. Por quê? Porque se você estiver pintando uma parede, fazendo a base de branco, por exemplo, igual essa base aqui, você poderia vir com o rolo na mão, descer e subir. Só que isso, e a pintura na parede em geral, ela vai desgastar muito a sua coluna, porque você precisa pintar com o corpo todo. Então isso aqui, você vai conseguir pegar ali no chão um pouquinho de tinta, passar na parede, até embaixo, sem desgastar a coluna. Então isso aqui é muito útil, não só para pintar em lugares altos, mas para passar a base em geral, assim. É muito bom. Ok? Show de bola. Dando sequência. Aqui. A gente tem aqui vários tipos de bandejas, ó. Essas são as bandejas clássicas de pintura. Essas bandejas aqui. Isso aqui é bem baratinho, viu, gente? Eu recomendo você comprar a bandeja. Por quê? Porque ela tem uma área aqui que serve para acúmulo de tinta. Essa área para você colocar bastante tinta. E essa área aqui serve para quando você tiver com o seu rolo, você tirar o excesso, tá vendo? Ó? Você pega o excesso aqui, tira o excesso nessa parte que é inclinadinha aqui, que não acumula tinta. E isso é bem simples, é despejar a tinta aqui, espalhar e passar na parede. Mas beleza, você não quer comprar logo sua bandeja. Tranquilo. É muito comum nesse meio a gente reciclar outros materiais para usar como bandeja. Então, por exemplo,
pote de manteiga você pode utilizar, ou uma vasilha aí que tiver velha, sem tampa na sua casa. Mas ó, não vai pegar aquela da sua mãe que ela vai ficar brava com você, hein? E também, ó, toma cuidado para não pegar um material que esteja furado, porque a gente quer reter a tinta aqui dentro, né? Se estiver furado, vai acabar fazendo uma sujeira aí. Mas então, pote de sorvete, e outros potes desse tipo, assim, outras vasilhas de plástico vão te servir super bem, beleza? Então, dando sequência, aqui eu tenho dois tipos de rolos. Esse aqui é o rolo mais comum que a gente encontra, que é o rolo de espuma. Ele é feito por uma base de plástico, em geral, um suporte aqui de metal, e essa barra circular aqui é o que a gente vai rolar na parede para distribuir a tinta. Ela pode ser de espuma, que é mais ideal para paredes como essa, que já estão lisas, já estão preparadas. E tem o rolo de lã alta. Esse aqui é um exemplo, mas tem lã mais alta do que esse. Esse é o rolo que eu falei que você vai utilizar se a parede for rugosa, se ela for ali no chapisco ou no emboço, enfim. Você vai querer usar esse tipo de rolo aqui, ok? Senão você não vai conseguir espalhar a tinta. Esse aqui vai conseguir colocar muito mais tinta de uma vez, beleza? Seguindo, nós já vamos direto para as trinchas, ó. Os pincéis que eu mencionei são esses aqui, ó. São esses pincéis aqui. Eu tenho de diversos tamanhos, ó. Tem uns que são mais finos, que tem a ponta redonda, que tem a ponta quadrada, mais largo, enfim. Aqui, isso aqui também é bem baratinho, principalmente se for desse tipo aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem dois tipos de cerdas diferentes aqui, ó. Essa cerda colorida aqui, ó, escura, que tem fios claros e fios escuros, ela é uma cerda de pelo de porco. Isso mesmo, ela é feita de pelo de porco. Ou seja, ela é uma cerda natural. Essa cerda branquinha aqui, por outro lado, desse pincel aqui que está com esse cabo vermelho, esse é um pincel de nylon. E isso vai fazer muita diferença na qualidade do seu trabalho. Esses pincéis aqui vão ser um pouco mais caros, pincéis de nylon, mas eles vão te dar uma definição muito maior no seu traço, enquanto esses aqui não vão te dar toda essa definição, porque essas cerdas dele ficam abertas. Essas aqui, quando você encosta na parede, ela fica bem firme e você consegue fazer um traço bem melhor. Mas ó, eu sempre usei desse tipo aqui, não tive grandes problemas, mas para algumas técnicas que eu vou mostrar nas aulas para frente, o pincel de pelo sintético vai te ajudar, ok? Uma outra coisa que eu gosto de ter sempre comigo quando eu estou fazendo pintura é um pano. No caso, isso aqui é uma camiseta velha. Um pano para eu limpar ali meu pincel, tirar o excesso, por exemplo, ou limpar minha mão, porque você acaba sujando tudo. Você suja a mão, suja a roupa, suja tudo. Então, se você tiver com a mão suja e quiser pegar alguma coisa, quiser pegar o celular, alguém está te ligando, você passa ali no pano e já consegue evitar que mais coisa fique manchada de tinta. Então, depois aqui eu tô com esse bonezinho aqui, que é para falar sobre o uniforme. Eu utilizo esse macacão aqui, que me serve super bem, mas você não precisa comprar um macacão para começar a pintar a parede. Eu só te oriento que você não use uma roupa que você gosta, ou uma roupa nova, porque vai manchar. Garantidamente, vai cair um pingo de tinta ou vários, vai ficar todo manchado a sua roupa. Então, use uma roupa mais antiga. Coloca uma roupa ali que já está velha, que você não vai se importar se ela manchar de tinta, porque vai manchar. Beleza, outra coisa é o balde. O balde serve para quê? Para a gente encher de água. Por quê? As nossas tintas que a gente vai estar usando aqui e que eu gosto de usar são tintas à base d'água. Então é sempre bom você ter uma água ali para você fazer uma limpeza no seu pincel e deixar as coisas úmidas. Eu vou explicar mais para frente por quê. Beleza? E agora, para fechar, eu vou te dar uma dica que não é sobre materiais especificamente, mas já
já entra na nossa sessão de dicas aí. O que que é? Bom, a dica que eu vim trazer é sobre armazenamento de tinta. No próximo episódio eu vou falar sobre os tipos de tinta e a tinta que eu escolhi para trabalhar e para mostrar aqui no curso. Mas eu já vou te falar, assim como as paredes que são ideais que você comece com a que tem por aí, a tinta é a mesma coisa. Pode ser que você já tenha uma tinta aí encostada, ou que o seu vizinho tenha tinta, ou sua avó, ou seu pai, enfim. Pode ser que você tenha tinta na mão aí. Se a tinta estiver guardada numa lata, eu só te recomendo guardar em lata se a lata estiver bem cheia. Porque na medida que a lata vai esvaziando, essa camada de ar que fica dentro da lata, isso que vai te ajudar, isso que vai fazer com que a tinta estrague, com que ela seque e perca sua qualidade ali. Para evitar isso, o que a gente faz? A gente armazena a tinta, por exemplo, a tinta que sobrou de um trabalho que eu fiz, ou uma tinta que eu encontrei, porque é comum até a gente encontrar tinta na rua. Mas o que a gente faz? A gente guarda as tintas em garrafas, e aí pode ser garrafa PET, por exemplo, igual essa aqui que eu estou mostrando, de forma que a camada de ar aqui, ó, dentro da garrafa seja pequena e preserve a qualidade dessa tinta. Então você vai ter que procurar uma garrafa aí que tenha capacidade para mais ou menos o tanto de tinta que você tem. E ó, sempre chacoalhar antes de abrir a garrafa, chacoalhar bastante para deixar essa tinta aqui bem homogênea. Beleza, galera? Bom, então é isso. A nossa primeira aula serviu só para dar um apanhado geral aí dos tipos de materiais, os tipos de parede que a gente vai encontrar e vai utilizar. E na próxima aula eu vou te falar sobre os tipos de tinta e cores e como que eu fiz para escolher as cores e maneiras de fazer as cores aí, beleza? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário caso tenha ficado alguma dúvida, que eu vou tentar ajudar todo mundo. E me siga nas redes sociais, o link vai estar na descrição aqui, tanto do projeto como minhas próprias redes. E a gente se vê no próximo. Por hoje é só. Muito obrigado.